Olá, gente querida! Cá estamos nós para refletir hoje com você sobre o profeta Miqueias, na nossa série de estudos Eles Ainda Falam. Miqueias é o sexto dos profetas chamados menores e tem uma riquíssima lição para nos ensinar. Prontos para começar? Então, vamos lá! Miqueias nasceu em Moresete, perto de Gate, uma vila situada a cerca de 30 a 35 quilômetros ao sudoeste de Jerusalém. É importante frisar aqui que Moresete não era um lugar atrasado, uma vilinha de interior, não. A posição geográfica da cidade fazia dela um posto avançado na fronteira, de onde era possível observar facilmente o movimento militar da região. Era um local estratégico que oferecia aproximação com a capital, Jerusalém, para quem vinha da planície marítima. E isso dava para essa cidade uma posição privilegiada no vale onde ela estava situada. Miqueias era de origem humilde e nós chegamos a essa conclusão pelo fato de não ser mencionado o nome do seu pai. Ele parece ter passado uma boa parte da sua vida mais na cidade do interior do que na capital, Jerusalém. É por isso que ele não tinha tanto contato com a política internacional como tinha o seu contemporâneo, o profeta Isaías. Mas isso não faz de Miqueias um homem isolado, um homem distante, não. Ele era muito interessado nos negócios estrangeiros da sua nação, e só que ele se preocupava especialmente com os sofrimentos do povo pobre da sua região, com os camponeses nas áreas agrícolas que estavam sendo explorados pelos latifundiários, que além de ricos eram sem escrúpulos. Isaías também exerceu o seu ministério profético em Jerusalém e nas cidades ali em redor. Só que Isaías era um profeta que atuava tanto entre o povo como na corte de Jerusalém, até porque ele pertencia à família real. Enquanto Miqueias era um profeta que atuava mais na área rural, mais no campo. Miqueias tinha uma profunda consciência, convicção do seu chamado profético, ao ponto dele fazer uma afirmação muito interessante. Ele disse assim: "Quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de justiça e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado." Miqueias e Isaías profetizaram na época dos reis Jotão, Acás e Ezequias, sendo que Isaías começou o seu ministério um pouco antes, na época do rei Uzias. Aquele famoso versículo de Isaías 6:1, no ano em que morreu o rei Uzias, ou seja, ele já era profeta na época do rei Uzias. A maioria dos estudiosos concordam que o período de ministério de Miqueias foi entre 730 a 700 antes de Cristo, tá? Além do seu livro, o nome do profeta Miqueias aparece apenas uma vez na Bíblia, quase um século mais tarde, quando o profeta Jeremias deu testemunho sobre a declaração de condenação de Miqueias sobre Judá, o reino do sul. Mas suas profecias são citadas duas vezes no Novo Testamento. Uma vez pelos magos, quando eles estavam procurando pelo menino Jesus, e outra vez pelo próprio Jesus, quando estava enviando os 12 discípulos para uma missão. Bem, Miqueias e Isaías profetizaram na época em que Israel, reino do norte, estava muito próximo de ser levado para o cativeiro pelo rei Sargão II, que era o rei da Assíria naquela época. Embora eles não façam menção um do outro, nos seus livros, sem dúvida nenhuma, eles estiveram associados no ministério profético. Há até uma conjectura de que Miqueias tenha sido discípulo de Isaías. Inclusive, há muitos paralelos entre as mensagens de Miqueias e de Isaías, e a mensagem de um pode ser vista no texto ou no livro do outro. Observe esse quadro e confira você mesmo no seu tempo de estudo. A
Apesar de Miqueias pertencer a Judá, reino do sul, o alcance da sua visão e do seu ministério profético se estenderam também até o reino do norte, Israel. Ele foi incumbido por Deus de avisar ao povo sobre essa invasão inimiga que estava muito próxima de acontecer e que todo o povo seria levado para o cativeiro. E isso aconteceria nos dois reinos, tanto no reino do norte como no reino do sul. A causa dessa invasão seguida de cativeiro era justamente o quê? Aquilo que a gente já tem falado com outros profetas, né? Sobre os outros profetas. Os pecados do povo, os pecados dos profetas falsos, né? Os pecados dos sacerdotes, pecados dos governantes. Agora, gente, o que acontecia aqui, e também no contexto de todos os profetas bíblicos, é que Deus não avisava assim sobre o castigo num dia e no outro o castigo já vinha. Não. No capítulo 25 do livro de Jeremias, ele fala de um período de 23 anos avisando Judá, chamando Judá, né, o reino do sul, para o arrependimento dos seus pecados, senão eles seriam levados para o cativeiro da Babilônia. Gente, foram 23 anos, era tempo de sobra para o povo se converter dos seus maus caminhos. Então nós vemos que através dos ministérios dos profetas, a gente vê o quanto Deus é misericordioso, quanto Deus é longânimo e espera, avisa e espera que as pessoas se arrependam, dá oportunidade para arrependimento. O problema é a dureza de coração, o envolvimento com o pecado que é tão grande que Deus grita através dos profetas e o povo não ouve. Vamos seguindo então. Além de profetizar sobre o cativeiro que estava se aproximando, Miqueias também profetizou sobre a restauração de Israel, sobre o período de paz absoluta e sobre a vinda do rei pastor, Jesus Cristo, que nasceria em Belém. Algumas dessas predições de Miqueias já aconteceram e se tornaram história, mas outras ainda aguardam o seu cumprimento, são profecias escatológicas. O tema básico da mensagem de Miqueias ao povo era a falta de resultados de uma vida de fé, uma reforma social significativa e a santidade prática baseada na justiça e na soberania de Deus. Agora, falando um pouco do contexto do Reino do Sul, na época de Miqueias, nós podemos resumir dizendo que a era de prosperidade, de prestígio internacional de Judá estava caindo quando Miqueias apareceu na cena, né, do ministério profético ali. O rei Uzias tinha construído um reinado muito forte e muito próspero, mas ele havia morrido em 740 a.C. O filho dele, Jotão, conseguiu manter o status quo durante todo o seu reinado, ou seja, ele manteve aquele período de prosperidade que o seu pai havia deixado durante todo o seu reinado. Mas foi durante o reinado de Jotão que a Assíria se tornou uma nação forte. E depois da morte de Jotão, o seu filho Acás assumiu, e em poucos anos de reinado, um reinado por acaso cheio de atitudes erradas, fazendo coisas que desagradavam a Deus, ele fez o pior, ele fez uma aliança com a Assíria. E isso, em essência, reduziu Acás a um rei vassalo do então Tiglat-Pileser, Tiglat-Pileser III, que era na época então já o rei da Assíria. Fez dele um súdito, né? Ele acabou sendo um rei vassalo, um súdito da Assíria, e que acabou mantendo uma paz não muito interessante, acabou sendo uma paz precária, e isso durou aí uns 20 anos. Todo esse cenário foi vivenciado pelo profeta Miqueias, que começou o seu ministério mais ou menos uns 10 anos depois da morte do rei Uzias. E já no primeiro capítulo do seu livro, nós vemos Miqueias predizendo a queda de Samaria, capital do norte, e também a queda de Jerusalém, a capital do Reino do Sul. Depois da morte de Acás, o seu filho Ezequias assumiu o reino. Com isso, raiou uma nova era em Judá, no Reino do Sul.
Ezequias assumiu novas posturas e a primeira delas foi romper a aliança com os assírios. Foi um ato assim muito ousado da parte de Ezequias. Ele estabeleceu normas religiosas tão drásticas, mas ao mesmo tempo tão eficazes, que foram consideradas as mais notáveis reformas da história de Judá. E no meio de todo esse contexto estava o profeta Miqueias exercendo o seu ministério profético. Mas nós podemos dizer que Judá viveu dias muito tensos, porque embora Ezequias fosse temente a Deus e havia se dedicado com todas as suas forças para conduzir o povo a um reavivamento, a ameaça dos assírios, com quem ele tinha cortado aliança, pairava sobre eles constantemente. Porque isso tinha sido, como eu disse, um ato muito ousado da parte dele, romper uma aliança que tinha sido feita pelo seu pai, Acás. Mas Elza, os assírios não tinham se convertido com a pregação de Jonas. Como que agora eles eram uma ameaça para o povo de Deus? Sim, eles tinham se convertido na época de Jonas, só que nessa época já haviam se passado uns 40 anos e as coisas haviam mudado novamente. E nós vamos entrar nesse detalhe no nosso próximo estudo, tá? Da semana que vem, que é sobre o profeta Naum. Então, segura a sua dúvida aí. Continuando então, o reinado de Ezequias trouxe de fato um reavivamento, mas infelizmente foi um avivamento assim superficial, não tocou o coração do povo como devia e não aconteceram as mudanças de mente e de coração voltando-se para Deus como deveriam acontecer. Mesmo assim, o ministério conjugado dos profetas Miqueias e Isaías e do rei Ezequias, que eram 3 homens tementes a Deus, foi usado para afastar o reino do sul do limite do juízo. Ou seja, Deus adiou o juízo do reino do sul, mas só do reino do sul, porque o reino do norte não escapou da ira de Deus e acabou sendo levado, sim, para o cativeiro assírio. Com Judá aconteceu o seguinte: os assírios também conseguiram invadir o reino de Judá. Nessa época, Sargão II já tinha morrido e Senaqueribe era o novo rei da Assíria. Então, ele invadiu o reino do sul e capturou cerca de 46 cidades de Judá. Você pode ler o nome de algumas delas no primeiro capítulo do livro de Miqueias. Mas apesar das ameaças, a cidade de Jerusalém foi libertada por Deus de uma forma miraculosa, e o temor de Deus que ainda havia em alguns corações levou Deus a proteger o povo e então adiar o juízo do reino do sul. Ou seja, o povo de Judá teria uma nova oportunidade. Estenderia-se o prazo de juízo sobre eles, conforme Deus vinha falando. Já com o Reino do Norte, a situação foi outra. Era uma nação que estava cheia de males sociais, materialismo, opressão ao próximo, apostasia. Eles estavam totalmente afastados de Deus, servindo a Baal e a Aserá. Então Miqueias, usando palavras que pareciam um eco das palavras do profeta Amós, que tinha vindo antes dele, profetizando no Reino do Norte, insistiu com o povo para que eles voltassem o seu coração para Deus, mudasse a sua atitude, mudasse o seu coração. Mas infelizmente eles não deram ouvidos e o Reino do Norte, que era composto das 10 tribos de Israel, virou um montão de entulho. E todas as pessoas foram levadas para o cativeiro. O livro de Miqueias registra profecias sobre a destruição do reino do norte, Israel, provocada pelos assírios, e também a destruição que veio anos depois sobre o reino do sul, Judá, que foi o cativeiro babilônico. Logo no início do seu livro, ele levanta uma lamentação, exibindo abertamente a sua tristeza. Ele tira a sua túnica externa e anda descalço, advertindo o povo do norte e do sul sobre a calamidade que estava para acontecer. Miqueias começa então a expor os ricos de Jerusalém, do Reino do Sul,
Como eles tinham poder e tinham prestígio, eles tomavam posse de campos, tomavam posse de casas, desconsideravam os direitos de herança das pessoas, não estavam nem aí para ninguém. O importante era que eles tinham condição de tomar aquilo que eles queriam de qualquer pessoa. Se alguém passasse nas fronteiras deles, era assaltado. Sabe, os turistas ou qualquer pessoa que estivesse passando, geralmente era assaltado. As viúvas, que naquela época não tinham ninguém para defender os seus direitos, elas eram simplesmente expulsas das suas propriedades. E então, por causa dessas coisas, a destruição era inevitável. Embora houvesse a esperança da restauração de um remanescente para as 12 tribos de Israel. Quando você lê os dois termos, Jacó e Israel, como você lê lá no capítulo 2, versículo 12, por exemplo, é uma referência às 12 tribos, tá? É uma restauração que Deus está falando a respeito de todo o povo de Israel. Deus prometeu que cuidaria do seu próprio povo, assim como um pastor providencia o que é necessário para o seu rebanho. Logo depois, vemos os governantes civis sendo convocados para prestar contas dos seus atos errados. Eles eram culpados de maltratar o povo e de estarem envolvidos com toda sorte de corrupção. E os profetas também faziam o povo se desviar, tendo vantagens econômicas, que tudo girava em torno do dinheiro, viu, gente? E eles tinham vantagens econômicas através das suas mensagens. De alguma forma eles arrumavam um jeito de entregar mensagens e ganhar dinheiro. Miqueias profetiza que chegaria o dia em que os profetas, os videntes e os adivinhos cairiam na desgraça por causa da sua incapacidade de obter uma resposta real da parte do Senhor, porque eles falavam aquilo que eles achavam que tinham que falar, sonhavam e diziam que era Deus que falava, enfim, Deus estava muito longe de tudo isso daí. E os juízes também davam sentenças em troca de suborno. E os sacerdotes ensinavam a fim de receber algumas recompensas materiais. Enfim, como vocês podem perceber, prevalecia a injustiça por todos os lados. E por todas essas razões, que não são poucas, Jerusalém seria reduzida a um montão de escombros, segundo a palavra do Senhor. No capítulo 4, nós vemos Miqueias voltando a sua atenção para a restauração de Jerusalém. Eu quero aqui fazer uma observação que quando você ler Sião no Antigo Testamento, depois do reinado de Salomão, Sião tem o mesmo significado de Jerusalém, ok? Miqueias então profetiza um tempo de paz para o remanescente do seu povo, que, embora espalhado por todas as nações, que era o que aconteceria fatalmente, receberia consolo na esperança da restauração. Deus iria resgatá-los do exílio da Babilônia e Sião, ou Jerusalém, seria completamente restaurada. A esperança de um futuro vitorioso para Sião estaria em quem? Veja bem aí, no líder que nasceria em Belém, que é nada mais nada menos que Jesus Cristo. Miqueias retrata dois aspectos do caráter desse líder. Ele teria o duplo papel de pastor e de rei. Na qualidade de pastor, ele recolherá o seu povo das terras do exílio e cuidará eternamente deles, provendo pasto e aprisco. Por outro lado, ele vai exercer o poder e a autoridade de um rei, recolhendo o seu povo de todas as nações, trazendo-o para uma habitação pacífica. E naquele dia, o povo será instalado com tanta segurança que cavalos, carros de guerra e todos os meios de defesa serão completamente desnecessários. Feitiçarias, bruxarias e todas as formas de idolatria serão removidas, porque Israel não depositará mais a sua confiança nessas coisas. Naquele dia de vingança e ira, Deus executará julgamento contra todas as nações que se tornaram culpadas por causa da desobediência. Depois, no capítulo 6, Miqueias declara que Deus tem uma controvérsia com o seu povo. Por quê?
Deus questiona o povo porque, afinal, ele tinha libertado o povo da escravidão do Egito, ele tinha livrado o povo da maldição de Balaão, naquele conchavo dele com Balaque, ele tinha feito muitos milagres em defesa deles. Então, agora Deus queria saber qual era a desculpa que eles podiam apresentar por haver ignorado Deus. E em resposta a essa pergunta, Miqueias então denuncia a questão do sacrifício que tenta substituir a obediência. Como assim? Veja só, o padrão de conduta da geração de Miqueias era de procedimento pecaminoso nos negócios, corrupção moral, idolatria, ódio, suborno, contendas, ludíbrios, desonestidade, engodo e até derramamento de sangue. Todas essas coisas e ainda outras prevaleciam na terra. Por isso, ele percebeu que nenhuma multidão de sacrifícios poderia substituir de forma adequada a prática da retidão e da obediência diante do Senhor. Está muito claro que Deus preferia a obediência do que uma multidão de sacrifícios. E o profeta então voltou-se para Deus por meio da oração e da intercessão. Ele sabia que com certeza Deus executaria o juízo contra o seu povo que estava envolvido com todo tipo de pecado. Nesse ponto, Miqueias sabia que tanto o reino do norte e o reino do sul tinham entrado num caminho de tanta pecaminosidade que era um caminho sem volta. Deus podia até adiar, mas que o castigo viria mesmo. Então ele entrou por esse caminho da oração, da intercessão. Ele se apegou à promessa de restauração. Ali, nessa promessa, ele encontrou consolo, ele encontrou esperança. Ele sabia que chegaria o dia em que os inimigos do seu povo seriam envergonhados e que nesse dia todas as nações se voltariam para o Senhor Deus com temor, com admiração profunda. E Miqueias termina sua oração com uma nota de louvor, dizendo que, por causa da sua misericórdia, Deus perdoará o pecado do seu povo e o restaurará. E essa obra de graça, de perdão, seria fundamentada nas maravilhosas promessas de Deus feitas a Abraão, a Isaque e a Jacó. E concluindo, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nos 7 capítulos de Oséias, que você leva apenas 25 minutos para ler, tem um material para você estudar tranquilamente durante meses a fio. O que você viu aqui foi apenas a superfície de um poço profundo, que é a palavra de Deus. Meu desejo é que o Espírito Santo de Deus revele para você e para o seu grupo de estudo, se for o caso, os segredos desse livro que atinjam a sua necessidade nesse momento da sua vida que você está vivendo. E que você e eu sejamos levados a uma vida de contrição, de arrependimento diário dos nossos pecados, para buscarmos uma vida de santidade diante de Deus, para que os males que porventura estejam rondando as nossas vidas sejam afastados e nós possamos desfrutar das bênçãos que Deus tem reservado para nós. Nós não precisamos viver debaixo de maldição. E o segredo para isso é voltar os nossos corações para o Senhor e andar em obediência à sua palavra. Amém? Então, até a próxima semana, quando nós vamos refletir sobre o profeta Naum. Mais uma vez nós vamos ver Nínive na mira do juízo de Deus. E o que será que vai acontecer dessa vez? Você não pode perder. Eu te aguardo. Deus te abençoe e até lá.